Flamengo fechará 2021 com redução da dívida líquida e mais de 200 milhões de reais pagos em investimentos feitos em direitos de atletas. Né? As estimativas é de que tem uma diminuição de 76 milhões de reais e fechando o ano de 2021 com 364 milhões na dívida líquida operacional. Alan, o Rodrigo Tostes, né, VP de Finanças do Flamengo, né, e o diretor Fernando Góes fizeram um trabalho árduo na gestão em relação às finanças do Flamengo, à saúde financeira do Flamengo, e mesmo com a pandemia e, consequentemente, a queda de receita pelos estádios e sócio-torcedor, como você mesmo citou, o Flamengo terminou o primeiro semestre de 2021 com 35 milhões de reais em caixa, né? E aí, meu parceiro, como é que está essa sua previsão para 2021? Afinal de contas, só em 2021 o Flamengo deverá pagar mais de 200 milhões de reais em amortização de aquisições de direitos federativos e seus custos relacionados a aquisições de jogadores realizadas em 2021 e nos anos anteriores, obviamente, como, por exemplo, o Pedro, Gabigol, o Gerson também é uma das opções. Este último, né, que foi vendido aí para o futebol francês, como todo mundo já sabe, entrou uma graninha em cash. De maneira resumida, a dívida líquida operacional em dezembro de 2020 foi de 440 milhões. E o planejamento da equipe de finanças é chegar em dezembro de 2021 com uma redução de 76 milhões desse valor. E aí, meu parceiro, você que é um cara especialista nessa área de finanças, principalmente do canal, com certeza é. Ninguém mais entende do que tu e o Marcão, por exemplo. Mas e aí, qual que é a sua expectativa em relação ao trabalho feito até o momento da parte financeira do Flamengo, velho? Vamos lá, Arthur. Marcão, muito melhor que eu, não tenho nem sombra de dúvida. Eu sou apenas um curioso, né, que tento me informar mais, gosto um pouquinho do assunto, mas estou muito longe de ser especialista ou de ser a sumidade no assunto. Assim, eu fui surpreendido muito positivamente, que eu já vinha amplamente fazendo defesa com relação à questão do Flamengo. Falei, rapaziada, a gente não está ali nadando em rios de dinheiro, mas a situação não está tão crítica como a dos demais clubes, né? A gente tem que respirar. A questão do caixa também e dos 35 milhões, Arthur, a gente há de convir e de pontuar que a gente fez um empréstimo também, né? E aí aprovado pelo Conselho Fiscal do clube para que nós pudéssemos suportar todo esse período de crise. O que o Flamengo fez foi se preparar muito bem. É verdade que todo o trabalho que a gente fez desde 2013, de reestruturar a parte financeira, né, de pagar a dívida, acabou dando resultado em 2 anos, vamos colocar assim, 2021 daqui a pouquinho está indo de ralo também, em 2 anos muito críticos. Em 2 anos que a gente foi surpreendido, né, o mundo inteiro, não apenas aqui o Brasil, né, ou o clube de regata do Flamengo, o mundo inteiro teve que se reinventar, teve que se desdobrar para conseguir passar por esse período aí de dificuldade, e o Flamengo está passando muito bem, Arthur. Eu fui surpreendido, como eu comecei a minha fala, né, positivamente por esses números, pela confiança que o Tostes acaba dando. A competência e a qualidade do Tostes, eu jamais, né, coloquei aí sob júdice, em momento algum. Como também a gente teve que sempre destacar e elogiar o Valim. Como no passado nós tivemos também o Cláudio Prakovic. Então, assim, graças a Deus, entraram dirigentes, entraram pessoas de um nível de competência absurda, Arthur, para que pudesse sim contribuir para que nós hoje estivéssemos fortes como a gente está. E aí, esse número que ele traz para a gente é maravilhoso, porque tinha muita gente, inclusive o cara de areia mijada, lá do Corinthians, que por sinal hoje estão fazendo uma série de merdas lá, né, sem ter um mínimo de estrutura para isso, sempre disse que a dívida ia chegar. Uma hora a conta vai chegar, uma hora a conta vai chegar, e a gente tem visto que essa conta jamais chegará. Porque a gente passou pelo período que ele tinha afirmado que fosse um período crítico, que seria a gente conseguir pagar 100% do Guerreiro, muito mais do que para trazer o Guerreiro e pagar 100% dele, a gente conseguiu repatriar Felipe Luiz, Rafinha, a gente conseguiu contratar o Gabigol, pagar o Pedro, então assim, e o Flamengo vai muito bem. Para a galera que ficou muito chateada com a saída do Gerson, e eu entendo, se trata de um ídolo, um jogador fundamental, né, que contribuiu consideravelmente para as conquistas de 2019, a gente tem que entender que faz parte do jogo. Nós não conseguiríamos apenas trazer atletas. Uma hora a gente teria também que vender alguns atletas aí de alto gabarito. E o Gerson acabou entrando nesse bolo. Mas hoje eu fiquei ainda mais feliz quando eu leio essa notícia. E quando você pega a manchete da notícia, então, é para nego se rasgar, Arthur. Porque está todo mundo aí
né? Raspando. Não vou falar palavrão aqui, que os filhos do Rafinha estão aqui me vendo hoje. Então, assim, tá todo mundo aí desesperado atrás de dinheiro, passando por dificuldades seríssimas, e o Flamengo apresenta aí redução, né, da dívida, né, um caixa parrudo para suportar aí o restante do tempo. Então, irmãozão, é para a gente se orgulhar. E você, torcedor rubro-negro, você mesmo, que eu venho falando já não é de hoje, você que é o grande mecenas do Clube de Regata do Flamengo, você que adquire casaco, né, camisa, short, e está ansioso para comprar o token, que a gente fala daqui a pouquinho. Você é o grande responsável de toda essa transformação financeira. Parabéns a todos vocês, rubro-negros do Brasil e de fora do Brasil. Sem dúvida alguma, né, ô Glendson? Inclusive, na entrevista do Rodrigo Tostes, que está disponível no Jornal Dia, né? No site do Jornal Dia, inclusive fica o convite para vocês, quem tiver mais interesse em, né, entender um pouco mais desse assunto, dessa reportagem, etc., fica o convite para vocês acessarem lá. E dentro das coisas que o Tostes disse na entrevista, meu parceiro Glendson, é de que mesmo, né, com a queda de 70 a 80 milhões de reais por conta de bilheteria e de sócio-torcedor que entraram em declínio por conta da pandemia, né, o Flamengo conseguiu manter a sua saúde financeira saudável, apesar do susto que foi no início da pandemia. A gente mesmo, né, aqui no Zona Rubro Negra, a gente falava demais isso na época que tudo começou, né? Quando tudo começou a não ter mais estádio, sócio-torcedor caindo, né? Tiveram diversas lives do Alan com o Marcão com um sinal de alerta ligado, tipo, olha, a casa pode cair, a situação pode ficar difícil, mas o Flamengo conseguiu manter a saúde financeira em pé. E tudo aquilo que a gente falou no início da live, né, da questão do estádio voltando, com o público voltando ao Maracanã, tudo isso influencia por uma vida saudável financeira ainda melhor, né, meu parceiro? Como é que você imagina o nosso 2021 para frente, né, de maneira no âmbito financeiro do Flamengo, principalmente com essa volta dos estádios, o pessoal voltando ao sócio-torcedor agora que tem disponibilidade de compra de ingresso, né, materiais esportivos, o token que a gente vai falar, qual que é a sua previsão de cenário futuro, Glendson? Arthur, a melhor possível, né? Na verdade, porque é como o Marcos Braz já disse em entrevista, o próprio Tostes aí também fala nessa matéria que foi publicada lá no Dia. O Flamengo, querendo ou não, não só o Flamengo, mas todos os clubes passaram pela maior crise financeira mundial com essa pandemia. E dentro disso, você vê um clube com a austeridade financeira que o Flamengo tem, com sempre os balanços coesos, entendeu? Você conseguindo entender, porque é igual o Alan costuma falar, tanto ele quanto o Marcão, nenhum dos dois é perito em financeiro aqui, mas a gente consegue entender o balanço financeiro do Flamengo, porque não é um balanço enganoso, não tem ali uma compra de um jogador escondida, não tem um direito econômico de um outro atleta escondido, não. Tá tudo ali sempre às claras, sempre para você ver. Então, você vê um clube hoje estruturado igual o Flamengo e tendo essas portas e até mesmo os patrocínios que o Flamengo tem hoje, que todos são patrocínios a longo prazo, nenhum a curto prazo, dando continuidade em 2021 e entrando em 2022, o Flamengo logo volta à casa de que ele era. Se o Flamengo hoje não fez investimento, é por isso, pela austeridade financeira, preocupado em não deixar um rombo nos cofres. E tem gente tem torcedor do Flamengo que bota na cabeça que o Flamengo, que acha que o Flamengo é um Fluminense da vida, que acha que o Flamengo é um Vasco, um Botafogo, um Corinthians, você entendeu? Um Atlético Mineiro que precisa estar contratando 30, 40, 60 jogadores por temporada. Gente, o elenco do Flamengo é um elenco maravilhoso. O Flamengo não precisa contratar esse tanto de gente. É claro que a gente tem ali as peças pontuais que a gente tem que trazer para melhorar o elenco. A gente tem. Necessidade. Com certeza. Assim como a gente tem, ainda vai falar ainda, creio eu, sobre o goleiro, né? Então, assim, tem áreas no Flamengo que o Flamengo precisa melhorar, mas o Flamengo não precisa fazer igual o exemplo do Fluminense lá. Trazer 30 jogadores no começo da temporada ou 20 jogadores no meio da temporada.
entendeu? E tem muito torcedor que fica bravo porque não foi contratado, o Flamengo não apresentou ninguém, o Flamengo não apresentou o Davi Luiz, o Flamengo não anuncia. Claro, cara, a gente precisa, só que primeiramente a gente tem que ver o financeiro do Flamengo, ver o que a gente pode arcar, ver o que a gente pode pagar. Se o clube está onde está hoje, é por causa disso, por causa da cabeça no lugar, por não sair dessa linha de raciocínio, por não sair dessa linha financeira que a gente tem. Se a gente hoje pode chegar no Chelsea, no Manchester United e falar para eles assim, eu quero o jogador de vocês emprestado e eu vou pagar o salário deles, e o clube falar, pode ir, é por isso. É porque a gente tem um aporte financeiro de um clube que está sendo visto lá fora como um clube bom pagador. Então, se a gente fosse um Corinthians da vida, um Atlético Mineiro, você acha mesmo que o Atlético Mineiro, com o mesmo de dívida igual tem, a MRV não paga nem o salário dos funcionários dela e contrata jogador para o Atlético. Isso é incrível, né? Mas, atendo ao ponto do Flamengo, você acha mesmo que qualquer um desses outros clubes que fossem lá fora e perguntasse pro Chelsea lá e falasse assim, eu quero contratar o Kennedy aqui e vou pagar o salário do Kennedy integralmente, você acha que ele ia emprestar? Não ia, porque sabe que o jogador não ia receber em dias. Então, assim, na minha concepção, o futuro do Flamengo, ele é um futuro incrível, porque a gente não sai da nossa austeridade financeira dentro da pandemia, não desaba financeiramente, a gente consegue manter ali uma base financeira e ainda assim, a gente ainda tem muito o que crescer de acordo com o passar do tempo, com o final de 2021, entrando 2022.